Juníperos, acabou o mistério. Finalmente, por sugestão dos amigos brasileiros e portugueses, aqui fica a ficha técnica dos juníperos. Os juníperos é um género de conífera que inclui aproximadamente 67 espécies. São arbustos que podem ser rastejantes, ou seja, procumbentes, tamanho médio e árvores de médio porte. O tronco é robusto, a madeira é dura e resistente à decomposição e são plantas com vida bastante longa. O género está mais distribuído no hemisfério norte, do Ártico mais moderado à região tropical da África e regiões montanhosas da América Central. O género Juníperos tem uma maior diversidade nas regiões de clima mediterrâneo. Geralmente, os juníperos são árvores com tamanho entre 20 e 40 metros de altura ou arbustos rasteiros, alguns com ramos apoiados no solo. São todos de folha perene, ou seja, a folha não cai no inverno. As folhas são aciformes, em forma de agulha, ou escamiformes, em forma de escama. É comum a diferenciação entre folhas juvenis, aciformes, nos ramos jovens e folhas escamiformes nos ramos adultos. A espécie inclui flor hermafrodita ou sexo separado. Os cones femininos com escamas carnudas fundem-se para formar um gálbulo, aquela esfera característica nos juníperos, semelhante a um fruto ou baga que tem entre 4 a 27 mm e contém geralmente 1 a 12 sementes simples. Em algumas espécies, as falsas bagas, quando maduras, são vermelho-acastanhadas ou alaranjadas, mas que na maioria são escuras, negras ou azuladas. A parte carnuda, vulgarmente conhecida como baga de zimbro, é aromática e com um sabor a pinho, e por esse motivo é usado como especiaria na culinária, mas também corante para bebidas destiladas alcoólicas. Os cones masculinos são semelhantes aos das coníferas, Cupressaceae, com 6 a 20 escamas e a dispersão de pólen é abundante, quer seja pelos insetos como pelos ventos, o que às vezes pode ser um problema para quem tem alergias. A maioria dos juníperos floresce na primavera, mas em alguns ocorre no outono. A maturação da semente dá-se entre o 6º e o 18º mês após a polinização. O facto de os juníperos terem a folha juvenil aguçada ou endurecida ajuda-nos a identificar precocemente uma plântula como sendo de juníperos, de cupressos ou de chamacipares, porque estes últimos têm a folha mais macia. Pestes e doenças. A folhagem nos juníperos é alimento de algumas larvas de borboleta e mariposas. As larvas da traça Cydia duplicana alimentam-se da parte mais antiga da casca, ou seja, a mais exterior, geralmente em áreas com feridas por agentes mecânicos ou fúngicos. Algumas espécies são mais infectadas por ácaros que podem ser combatidos com inseticida. Se a folhagem dos seus juníperos está um pouco amarelada, com um aspecto pouco brilhante e quer saber se está infectado por ácaros, para descobrir a sua existência, coloque uma folha branca debaixo de um ramo e sacudam. Cairão umas partículas. Se essas partículas se mexerem, são ácaros. Algumas espécies são suscetíveis à infestação do Gymnosperangio, o causador do fungo da ferrugem, muito comum nas macieiras. Extra saúde. Alguns povos utilizam extrato dos juníperos para tratar diabetes, fato comprovado em laboratório. Dentro das várias espécies de juníperos, algumas são mais utilizadas pela sua madeira, outras pelo efeito decorativo como para a criação de bonsai. Clima e solos. Depende muito da espécie. Alguns são encontrados em locais quentes e secos, praticamente a nascer em solo rochoso. Existem também as espécies de juníperos de clima extremamente frio com umidade moderada. Espécies. As mais procuradas
são as aplicadas no jardim ou para fazer bonsai. Juníperos chinensis, Juniper communis, Juniper procumbens, Juniper horizontalis, Juniper rigida, Juniper scopulurum, Juniper squamata. A rega. Cuidado com a água acumulada. Juníperos não gosta das raízes sempre molhadas. O apodrecimento das raízes é um problema nos juníperos. Solo. Juníperos não é muito exigente, mas a necessidade de humus vegetal para desenvolver melhor a folhagem é essencial. Por isso eu uso 30% de humus vegetal, 40% de barro arenoso, 5% de canuma ou casca de pinho, 5% de acadama, 20% de areia de rio lavada. Reparar como uso pouca acadama. Eu descobri que os meus juníperos custavam a desenvolver quando eu usava muito a acadama. Deduzo que esta tem algum inibidor que estivesse a evitar um desenvolvimento pleno das raízes. Fertilização. É preferível usar adubo orgânico ou, se prefere fertilizante, usar o líquido. Se quiser desenvolver folhagem, no início da primavera, use um fertilizante mais rico em nitrogênio. Poda. Para desenvolver preenchimento de ramos, deve podar aquele crescimento mais longo que teima em destacar-se do resto da folhagem. Pode cortar à mão, mas eu prefiro cortes limpos com a tesoura. Mas não deve podar como se fosse uma sebe. A remoção de todas as pontas de crescimento vão enfraquecer o ramo e a árvore. Quando um ramo fica demasiado denso, tem de se limpar e arejar, cortando ramos terciários desnecessários. O juníperos é resistente, mas deve ter cuidado com o corte, pois dificilmente rebrota da madeira antiga. O juníperos não aceita poda drástica. A remoção de quase todas as folhas de um ramo pode levar à perda do mesmo. A remoção de todas as folhas de um juníperos leva quase de certeza à perda desses juníperos. Aramação. Os bonsai de juníperos costumam ser fortemente aramados quando são bastante jovens. São dobrados de forma dramática, mas deve-se proteger a madeira envolvendo-os com ráfia ou fita, para evitar as marcas mais agressivas do arame. Deve-se ter muito mais cuidado a dobrar as áreas com madeira morta. São áreas que partem facilmente. As nuvens ou almofadas devem ser aramadas e espalhadas após a poda. Isto para haver um arejamento. Caso contrário, muitos ramos secundários e terciários vão morrer. Além disso, uma ramificação fechada é mais facilmente infestada por insetos. Brinco há muitos anos com os meus alunos, quando lhes digo que queremos que os juníperos pareçam uma árvore, não um brócolis. E agora, pessoal, se ouviram até aqui, eu quero que comentem lá em baixo, nas mensagens, brócolis. Reprodução. Reproduz-se bem de semente, com o método de estratificação, mas é rápido por estaquia de ramos jovens. As estacas demoram cerca de 1 ano para desenvolver raízes viáveis. Extra. Estilo. Os juníperos são excelentes para estilos com madeira morta. Quando tratada, é durável. Qualquer parte viva pode ser descascada, tratada com calda sulfocálcica para proteção. Aconselha-se a recolocação da calda de forma anual. Amigos, cada espécie terá características próprias e cuidados próprios. Tente conhecer para cuidar melhor. Na minha experiência com juníperos, eles resistem muito bem à sede, mas não à sede extrema. É muito normal eu verificar pela internet as pessoas com os juníperos dentro de casa. Ele não se dá dentro de casa. Não pode ter um bonsai de juníperos dentro de casa. Juníperos dentro de casa vai morrer. Eles precisam de um arejamento abundante. É importante. Também é importante aperceber-se de que os juníperos é uma resinosa, ou seja, a seiva passa muito mais devagar pelo seu sistema de alimentação. Assim,
Quando nós cometemos um erro de, por exemplo, não regarmos durante uma semana inteira e a planta estar literalmente a morrer à sede, só iremos descobrir a asneira, o problema, passado um mês aproximadamente. Nessa altura será tarde para salvar a planta. Isso é algo que acontece muito nas pessoas que me contactam com problemas em juníperos. Não tem como descuidar de uma planta desta espécie e depois esperar um milagre de recuperação. Se o juníperos já está com as folhas castanhas, é quase como se fosse uma desfolha. A planta já não vai sobreviver. Não tem como fabricar alimento, nem tem como puxar a umidade através da resina, que será bastante lenta, como eu referi, e por isso não consegue voltar a brotar. Evite stresses desnecessários. Também é muito habitual perguntarem-me se um junípero sobrevive em climas extremamente quentes. Depende. Se o clima extremamente quente é apenas no verão e depois durante o inverno temos clima abaixo dos 5 graus centígrados, os juníperos conseguem sobreviver sem dificuldade. Quase qualquer uma das espécies de juníperos. Porém, se a temperatura é sempre acima dos 20 graus, os juníperos não irá sobreviver nesse clima. É uma questão de tempo até que o stress seja demasiado para a planta suportar. Como saber quanto tempo a planta vai suportar? Vai depender da saúde da planta, vai depender da temperatura a que ela esteve exposta, vai depender da quantidade de sol, vai depender se está ou não exposta a alguma doença, do tipo de alimentação, do tratamento, da rega. Tudo isso vai influenciar na longevidade da planta. Existem alguns juníperos em climas muito quentes que estão plantados em jardim. E é aqui que temos que nos aperceber da grande diferença. Uma planta no jardim vive de uma forma diferente e resiste de uma forma diferente de uma planta que está a viver dentro de um vaso. É preciso saber esta diferença. É preciso percebermos de que as exigências são diferentes. A planta em vaso vai se estressar muito mais rapidamente e muito mais do que uma planta no jardim. Ei, aproveita para subscrever enquanto eu desmonto a árvore. E comentar, já comentou? Deixe o seu like, partilhe nas redes sociais com os seus amigos. É muito importante. Obrigado pessoal, tchauzão.